subtração? Desculpa, prof. Em qual página mesmo? Que eu Na acabei página entendendo. 96. Ah, tá. Tô certo, então. Obrigada. Nada, É Fê. no primeiro exercício, né? Isso. Daí tinha que fazer, ou vocês poderiam ter somado as subtrações e tirado de uma vez só, né? E retirado esse valor, ou poderia ter descontado uma vez, depois descontar outra. Não, se ficar mais 4 meses, E depois tá tranquilo. somar o depósito, certo? Tá de boa, já olhei. E depois, gente, tinha aqui a 4, que era para comprovar a propriedade, para ver se a propriedade da adição se confirmava na subtração, né? E é bem simples o cálculo ali, e já dá para comprovar que não. Tô fazendo o work aqui, mas tô. Dá para ver já que não, né? Porque na letra A, 10 menos 6 dá 4, e menos 1 vai dar 3, e depois vai ser 10 menos 5, né? Então, não vai conferir essa 120 dias dá... essa propriedade. 12 vezes 7... Sim, geralmente chega. Depois, gente, temos a 5. Lógico, tem as interpéries no meio do caminho, mas chega em 120 dias sim. Daí depois, gente, a letra B era para fazer associações, né? E essa ali, ela já está falando de uma das propriedades, das orientações das expressões numéricas. Primeiro a gente tem que resolver o que está no parêntese. Eu tô fazendo coworking aqui, mas chega em 120 dias sim, tá? E depois, acredito que foi tranquila também. Era só resolver o que está no parêntese. Por exemplo, o primeiro item ficava 18 menos 6. O segundo ficaria 34 menos 1. Depois 5 menos 2, certo? E o cálculo mental, acredito que também não teve problema. Na página 97, ela tinha que dar uma atenção especial, porque vocês tinham que encontrar números, só que esses números, eles tinham uma diferença entre eles, tinha que obedecer a diferença. Por exemplo, a letra A soma 10, 5 mais 5. Só que a diferença entre os dois números, ela tinha que dar 4. Né? Então, o primeiro, por exemplo, 7 e 3, a gente soma 10, e a diferença entre eles, ó, 3, 4, 5, 6, 7, são 4 números. Mas isso a gente vai, eu já tenho um vídeo gravado, uma videoaula para gabarito, tá? A 7 era a idade do pai e de Pedro, né? Também tinha que ver uma diferença. Oi? Eu não entendi a 7. Ótimo, Pedro. Isso aí. Então, assim, ó, a soma da idade de Pedro e do pai dele é 70 anos. A idade dos dois juntos tem que somar 70. Só que eles têm 30 anos de diferença. Tá? Então, é, por exemplo, assim, quando o pai dele tinha 30 anos, Pedro nasceu. Então, ó, qual vai ser a idade de Pedro e do pai? A Bia já tá falando lá, né? Por exemplo, que número... alguém quer falar, pode falar essa aí, daí libera o microfone, ó. Tem que somar 70 os dois. A idade de Pedro é 20 e o pai é 50? O Pedro tem 20 e o pai dele tem 50. Isso, muito bem. O Pedro vai ter 20 e o pai dele vai ter 50. Porque daí, ó, a diferença de 20 até 50 dá 20, 30... 20, 30, 40, 50. Vai dar 30 anos. Oi? O João não tá conseguindo entrar. É, gente, mas daí eu não sei por que é. Porque, teoricamente, tem espaço ainda. Às vezes é um problema na internet lá mesmo. Prof, quando eu comecei no 17, eu tinha feito errado. Daí eu tive que tentar fazer de novo, e daí eu consegui fazer. É, tem que ir fazendo cálculos, né? Tem que ir no rascunho e testando até alcançar a diferença entre os dois. Por exemplo, 35 mais 35 é 70, mas só que a diferença entre eles não vai ser 30, né? Não vai ter diferença. Essa ali, Pedro, respondi tua pergunta, Pedro? Sim. Beleza. A 8, nós temos uma tabela para preencher,
de acordo com os prazos de validade do gráfico. Então, ela também é bem tranquila, só que tem que observar ali o prazo de validade. Por exemplo, o café, ele foi fabricado em 7 de 9 de 2014. Ele tem validade de 1 ano. Então, o dia vai ser o mesmo, o mês vai ser o mesmo, só que o ano vai mudar. Vai ser 7 de 9 de 2015. Por exemplo, o creme de leite. O creme de leite, ele tem 4 meses. Então, se ele é do mês 9, a gente tem que contar 4 meses que ele vai valer, que daí fecha em janeiro, certo? Janeiro, o dia permanece o mesmo e o ano vai mudar, porque daí ele já pula para o ano de 2015. Ficaria dia 25 de janeiro de 2015. O biscoito, 7 meses, e a maionese, 6. Só que daí ele está dando prazo de vencimento, então a gente vai ter que descontar para chegar na fabricação. Tiveram alguma dúvida nessa? Não. Ótimo. E daí nós vamos para a última página. Que bom. Vocês são muito bons. A página 98, ela também não é nada de difícil, só que como a gente está na época, no momento dos problemas, os problemas eles precisam de atenção, né? Então ele está falando de semanas, certo? De uma arrecadação que cada aluno fez. Então, Pedro na primeira semana, na segunda semana, Mônica e Júlia. Daí ele pergunta primeiro a arrecadação de Pedro, a arrecadação de Mônica e a arrecadação de Júlia. O que vocês tinham que fazer com esses valores? Pode falar alguém. A gente tinha que somar de todas as semanas de cada um. para dar o número que cada um deu no dia das semanas, e depois a gente soma o da semana. Primeiro a gente soma o de cada um deles e depois soma o da semana. Nossa, como a chamada tá boa agora, né? Sim. Deve ser o meu computador. Muito. Tá bem Não, melhor boa. agora. Eu também não. Já sei agora que eu preciso comprar um novo. Então, assim, ó. Bem melhor. Por Sem exemplo, comentário. Pedro deu quanto? Pode falar. 132? 129. 132. 132, porque deu 21 mais 45 mais 66, né? Uhum. Então, é uma adição que a gente vai ter que fazer. Depois, Mônica, os valores de Mônica são, primeira semana 42, depois na segunda semana 60 e na terceira 102. Então, Posso falar? pode, É 204? 204. Muito No meu bom, 204 também. ótimo. E Júlia, somar também. Primeira semana ela conseguiu 76, depois na segunda 48, e na terceira a Júlia conseguiu 51. Era outra adição. Posso falar? Pode. Posso falar? 165? Peraí. Isso, 165 a Júlia. Depois nós tínhamos que ver, gente, a arrecadação por semana. Sim. E daí, quando a arrecadação é por semana, a gente não vai ver na linha horizontal, a gente vai ver na vertical. Então, daria, na primeira semana foi 21 do Pedro, 42 da Júlia. Prof, Oi? eu falei errado antes porque eu tinha me confundido com a semana em vez das pessoas. Ah, isso mesmo, Bia, muito bem. A primeira semana dá o valor que tu falou. 129, né? Sim. Isso aí, Bia. Bugou. Então, a primeira semana... Desliga o A gente vai microfone, Gustavo. Ah, a gente esquece, né? Então, nós temos a primeira semana, que daí é o valor de 21, 42 e 66. Organizar direitinho, ordem, embaixo de ordem, vocês já sabem. A segunda semana, 45, 60 e 48. E depois, a terceira semana seria 66, 102 e 51. Tá? Agora, se vocês já fizeram e quiserem conferir o valor, pode me falar quanto deu a segunda e quanto deu a terceira.
A primeira A deu. A segunda deu 153. E a outra deu 219. Exatamente, foi o que eu botei. Muito bem, Gustavo, terceira o quê? Javier. E todo mundo que acertou aí. A C, Fê, era 129 a primeira, 153 a segunda e 219 a terceira. Ah, tá, errei a terceira. Daí depois tu verifica ali, ó. Deve ter sido um errinho bem simples ali. É 62, 66, perdão, 102 e 51, né? Daí depois, Eu só fiz o 66 e 102. Sido... Prof, qual é a primeira? primeira semana? Isso. É a 129. 9. E a segunda? Depois 153. E depois E depois 219. Isso. Deu Mas 219, essa aula né? tá sendo gravada também, né? Se ela não conseguir copiar, dá pra ver É, depois. qualquer coisa. Isso mesmo, Javier. Qualquer coisa, quem perder. E ainda vai o gabarito na sexta, tá? Eu tô pensando em deixar essas aulas aqui pra gente sempre fazer a correção. O que vocês acham? Ah, vai ficar mais fácil. Ia ficar muito mais legal. É, Concordo. Então tá, eu também achei. porque fica chato a gente ficar olhando no É negócio, bem melhor. depois olhando no negócio ali. Muito chato. Eu também, eu na hora de gravar o vídeo da correção, eu também achei assim. Daí aqui eu tenho vocês para esclarecer as dúvidas, né? E a gente já corrige juntos. Então a gente vai fazer sempre isso. Daí não precisa mandar por e-mail. Mãe, Boa, Fê, também acho. agora já. Bom, a B, gente, quem não tá, tem que silenciar o microfone, Isa. Isso, obrigada. Ela tá falando com a mãe dela. Agora a letra B fala assim, ó. Agora, de acordo com os valores que a gente obteve, qual a diferença do aluno que arrecadou mais e do que arrecadou menos? O que arrecadou mais, a gente já tem ali, né? Foi a Mônica. Isso, muito bom. E quem arrecadou menos foi o Pedro. Então, que cálculo posso que a gente falar? vai fazer? Posso falar? Posso falar? Eu quero falar. Pode falar, Eu quero Gustavo. falar, ainda não falei. Pode falar. Tá, fala o tópico que não falou ainda. Isso. R$72. Ótimo, Gustavo. Isso mesmo. Acertou. Acertei. Depois a letra C vai perguntar a quantia arrecadada na terceira semana. Qual foi a diferença, né, da quantia da terceira semana e da segunda? Sim, Isso mesmo, R$66. 66? Isso. 66, Foi. 66. Vocês têm que cuidar assim, ó, quando fala de diferença, sempre é uma subtração, tá? Depois o D pergunta, qual a arrecadação, com a arrecadação da primeira semana, que a primeira semana a gente já viu que foi 129. Foi possível cobrir o valor do aparelho? O aparelho sorteado, só um pouquinho. Ele foi R$165. Então, eles conseguiram pagar pelo menos o aparelho na primeira semana? Não. Não. Muito bem. Alguém fez o cálculo para descobrir? Sim. E aí? Eu fiz. Quanto que deu? Pera, não, nada. Mas, na realidade, ele não está perguntando ali, né? Ele está perguntando, então, vocês vão dizer não, porque na primeira semana ele arrecadou 129 e o valor do aparelho foi e o valor do aparelho, e o aparelho custou 165. Então, se eles conseguiram 129 e o aparelho custou 165, na primeira semana eles não conseguiram pagar o aparelho. Mas, ô, prof, Oi, pode falar. Coisa no chat. Tá, mas vamos deixar o chat para depois. Vamos lá, pode falar, Ravi. é que assim, eu acho que eu fiz errado, porque eu botei bem assim. Não, porque o valor arrecadado é menor do que o valor do DVD. Não, tá perfeito, é isso mesmo. Não tá pedindo quanto foi, é isso mesmo. Eu botei assim. Oi. Ó. Posso ler como eu botei? Pode. Não,
só tinha R$ 129 e era 165 o valor do DVD. Isso mesmo. Quer dizer, do aparelho. Tranquilo, isso mesmo. Daí depois pergunta assim, ó, do total arrecadado nas 3 semanas, tá? Na primeira semana, na segunda semana e na terceira. Quanto ficou para a festa? O que a gente vai ter que analisar nesse momento é que a gente vai ter que descontar apenas um valor. Qual é o valor que a gente desconta? Gente, tinha saído sem querer, Eu desculpa. descontei o valor, eu só juntei todos. Esqueci de descontar. O João disse que menina ele tá não fazendo? vai. A gente vai ter que tirar o valor do DVD, né? Gente, vocês têm que só diminuir um pouquinho o microfone. Tem Vocês vão ter que primeiro- só descontar o aparelho. O único gasto da rifa foi o DVD. Quanto ficou para a festa, então? Pode falar. Pode falar, Bia. Acho que é a Bia, né? Não, eu queria dizer uma coisa. Eu queria dizer uma coisa, mas deixa. Oi. Eu queria Eu dizer sei o uma coisa, resultado, eu mas deixa. acho. Pode falar. Não, é porque eu ia dizer que tinha que somar as 3 semanas e depois diminuir o do DVD, do aparelho. Isso Ô, aí. prof, O 285? no meu deu Não, deu 338. 226. Oi? Na realidade, No meu deu 336. O meu deu 338. Isso aí. Só um pouquinho, gente. Assim, ó. Vocês vão ter que pegar 501 menos 165. Então, a resposta correta é 336. Prof, menos 165? Isso. Por que 165? Porque esse foi o valor do aparelho, né? Porque foi o Tá, é preço que eu do botei DVD. 163. Ah, tá. Então, tu só se confundiu no valor do aparelho. Então, vocês vão Sim. pegar 501 menos 165. Alguém falou certo ali, que deu 336 reais de lucro Acho para que foi a festa. Sofia. Fui eu. Muito bom, Sophie. E assim encerra a tarefa de matemática, certo? Sim. Prof, Deu Só um pouquinho, já libera aí. 330. E 6. e seis. Ah, tá. Gente, nós Prof. temos ainda, na próxima semana, a gente vai fazer as atividades do livrinho, tá? Que faltou do livro. A gente tem 2 páginas aqui do livrinho. Daí a gente vai fazer uma avaliaçãozinha e a gente vai fazer, e a gente inicia a multiplicação daí. Pode falar. Tu pode me explicar um pouquinho melhor a 6 lá do livro, da página 97? 6? É. A 6 foi um pouquinho difícil, mas eu consegui fazer ela. É que a 6 a gente vai ter que muito observar somente a... A 6 eu não consegui fazer. Não? Eu fiz todas das 6. Eu também Posso falar fiz toda. A 6 é assim, ó, gente. 6A. A soma de 2 valores vai dar 10. Daí, o mais rápido que a gente pensa é 5 mais 5. Só que eles vão ter que ter diferença entre eles de 3 algarismos. Então, 5 e 5 não vai ter diferença. Então, o que seria? A gente tem que ir testando, né? Tem que ir testando. Aumentando um, diminuindo o outro. E nessa tentativa, a gente chega no resultado. Que, por exemplo, se a gente pegar 6 e 4, dá 10. Mas a diferença deles não vai ser o que está pedindo ali. Então, 7 e 3, se a gente somar o 7 e o 3, a gente tem, 3, 4, 5, 6, 7. Diferença de 4 algarismos. Então, os números na letra A são o 7 e o 3, porque eles somam 10 e vão ter de diferença entre eles 4 algarismos. Por exemplo, a letra B. A letra B é 46. Daí, a primeira coisa que vem na cabeça é 23 e 23. Né? Que já é a metade deles. Mas só que daí não vai ter diferença entre eles. A diferença tem que ter 2. Então, a gente diminui
né? Vai diminuindo um, aumenta outro, e Pode a gente ser chega no 22, valor. 24, O né? meu deu 24 e 22. Isso mesmo, O meu 24 e também. 22. O meu deu exatamente igual. Que daí soma o 46 e a diferença entre eles é 2. Perfeito. Agora, o 6C, ele tem... Posso falar quanto deu o meu, prof? O C pode, só deixa eu falar aqui a diferença, ó. Por exemplo, ele é 100. Se a gente logo pensa no 50 mais 50, mas só que daí não vai ter a diferença. Isso é legal em fazer em aula, porque a gente fica juntos tentando, né? Quanto que deu, Bia? 56 e 44. Isso. No meu Então, deu Maria Fernanda, 62 e 38. mas daí a diferença entre eles não vai ser 12. Não? Não. Ah, qual que é o E resultado, não vai então? dar 100. Não vai dar 100. E a soma tem que ser Vai de acordo sim. também. Por Vai dar exemplo, 100, ó. né, se for o meu. Mas a diferença não é 12. Sim, qual que é Então, o resultado assim, ó. mesmo? Somando o 56 com o 44, a gente chega no valor 100, na soma 100, e a diferença entre eles vai ser 12. Certo? Tá. Mas Ô, qual que deu é pra- que eu não ouvi, o meu travou ali? 56 e 44. Ah, tá. Deu pra entender. Deu, Maria Fernanda? Pra mim deu pra entender. Sim, Deu deu. pra você, Maria Fernanda. Ótimo. Qualquer coisa que não entender, isso aqui vai ficar gravado, tá? Essa ligação, essa chamada. Bom, daí a gente encerra essa parte aqui, gente, e ficou mais a tarefa de ciências. A tarefa de ciências, ela acaba agora essa parte do planeta, né? Dos planetas, do movimento da Terra, e daí eu pedi algumas atividades. Eu fiz aquela... O microfone, Javier. Eu vou pegar. Eu fiz aquela experiência na sala, porque ela é a experiência que o livro tem. Não é necessário vocês fazerem a experiência. Claro, quem tiver o globo em casa e tiver a lanterna e quiser fazer, beleza. Mas não precisa, tá? Vocês analisarem a experiência, responder só 2 perguntinhas que tem ali, bem tranquilas. E daí depois, a prof explicou o movimento de rotação e translação de novo, né? E daí fala... Eu dei algumas questões para ver se vocês entenderam. Essas questões, eu prefiro que... Só um pouquinho. Eu preciso que elas cheguem no meu e-mail, gente, para a prof ver se vocês entenderam ou não, tá? É só essas questões que tem que me mandar. Pode falar, Bia. São 2 coisas. Eu fiz a experiência. Aqui no meu quarto eu peguei um globo que tinha. Eu fechei a cortina, a luz. E daí eu peguei uma lanterna e comecei a girar, né? E a segunda coisa é que a maioria das perguntas eu fiz no meu caderno porque não tinha muita linha. Isso. Coisa. Daí tu pode escanear, né, ou mandar uma foto, como vocês conseguirem fazer. Eu fiz no Word, prof. Ou digitar no Word, ótimo. Ô, prof, Não esqueçam o de me jeito mandar. pra mim fazer... O jeito pra mim fazer essa experiência foi eu pegar o mapa mundi no computador e pegar a lanterna do celular. Daí eu fiquei girando assim. Eu ficava pegando várias imagens do mundo girando assim. Ótimo, Fernanda. Isso aí. É bom a gente fazer o teste, né? Mas eu acho que ficou bem tranquilo de entender, né? Ficou. Que bom. Agora, no próximo conteúdo são os biomas, que daí a prof vai gravar o vídeo para explicar. Os biomas, eles têm várias características. A gente não vai precisar memorizar todas, né? A gente vai memorizar o que é ecossistema, né? Entender na realidade e ver algumas características que identificam cada bioma. Mesmo? Ah, deixa para cenas dos próximos capítulos. Alguma dúvida, gente, da atividade de matemática e de ciências? Não. Ô, prof, Pode falar. eu te mandei hoje aquele negócio lá de ciências. Ah, Léo, muito bem. Eu não cheguei a abrir hoje ainda, mas já vou ver agora. Encerrando aqui, eu já vou vendo. Eu já estou anotando todo mundo que vai me entregando, então é bem importante vocês me entregarem, tá? Porque daí eu consigo ver e o que vocês estão com dúvida ainda, se precisar eu posso retomar.
Tá bom. Por que tá todo mundo em silêncio? Eu não Também sei. não Eu fiz sei, uma catapulta. A prof saiu? Saiu. Saiu? Acho que sim. Saiu? Não, saiu. Ela se desligou? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Ô, bora sair, sei lá, a prof saiu, sei O lá. meu será só que fica acabou? aparecendo a Fernanda. Ai, eu. Sério? Ah, ela entrou. Eu sou tão bonito. Vamos jogar um Brawlhalla? Parece eu. André, ele voltou. Ela voltou. Ah, geral saiu, ela voltou. Prof, eu não tô te ouvindo. Ela tá com o microfone lacrado. Acho que porque ela não falou nada ainda. É pra sair. Gente, assim, a ligação, a chamada vai cair porque ela era de duração de 1 hora, né? E a gente ficou com problema um tempão. Mas se precisar, a gente pode fazer outra chamada. Vocês estão com dúvidas ainda? Não, eu achava que a chamada tinha acabado já. Não. Então, Não, eu não tô geral saiu. Ninguém. Todo mundo. Mas todo mundo saiu, prof. Eles Não achavam tá que na tinha escola, acabado. né? Eu vou avisar pra eles Gente. que não acabou. Não, mas tem 21 pessoas aqui logadas. O Matador saiu. Saiu também a Renata Martins. A Cíntia saiu? Gente, assim, ó. A professora saiu? Sim. Sim, ela acabou de sair da reunião. Sai. Ela disse que ia cair às vezes a ligação. Ah, pra mim, Caiu. quanto mais tempo ficar, melhor. Porque é muito chato ficar sem ninguém em casa. Eu queria Gente, estar tá na aparecendo a tela dela, olha. escola. Verdade. O meu tá estranho. O meu tá estranho, Nossa. tá? Você está... Nossa, é verdade. A tela do celular aqui na frente. Acabou a bateria. Prof, você tem que dizer. Acabou a bateria dela. Ela tá jogando. A prof tá falando. Oi, gente. Algum... Dúvida. Alguma dúvida? Não. 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 Eu tô com a xícara do meu aniversário que a gente deu pro professor. Ah, já vai encerrar? Você não dá chutada. Poxa, não dá Por pra que ficar, a não? gente não pode ficar aqui? É tão chato ficar assim. É, então, fica sozinho, assim. Super Não, solitário. não tem ninguém pra brincar. Eu também! Ô, prof. Mas ainda bem que eu tenho uma vizinha, que daí eu fico em cima do telhado conversando com ela e ela tá em cima do telhado do carro dela e eu tô em cima do meu telhado, assim. Porque aqui a gente faz uma nossa. A gente fica... Eu tenho vizinha aqui. Tá, pode encerrar. Daí a gente fica se ligando uma pra outra. Tá gravando. Pode encerrar. Vamos fazer um nosso. Vamos fazer um nosso, gente. Tá na aula. A hora que vocês forem fazer, vocês me chamam. Tá bom. Tchau. A gente fala no grupo. Permanente. Vamos sair todo mundo e alguém cria. É, daí Tá, vamos sair. Bora sair, daí a gente cria um. Tchau. Bye. Falou. Tchau. Tchau, gente. Eu vou ser o último a sair, eu acho. Tchau. 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 Tem gente ainda? Como assim escrever no seu nome, prof? Ô César, tu entrou com 2 aparelhos? Sim. Eu entrei no meu computador Não também. devia, né? Tá bom, vou sair então.
Da próxima vez, entra só com um. E daí, quando tu não ficar na frente do celular com o teu caderno, daí desliga a tua câmera, porque tu fica rodando. Sério? Sério? Tá. É muito ok. ruim. Vou sair Ou então. deixa aquele peixinho. Tchau. Tchau.